Então, gente, vamos continuar o capítulo 11 do Apocalipse, não é isso? Gente, a gente parou no versículo 13, mas eu preciso dar uma explicadinha mais em alguma coisa aqui para vocês, tá? Vejam bem, esses que sentiram temor aqui no versículo 11 são os mesmos que sobem aqui no versículo 12 e está repetindo isso aqui. O 11 é repetido no 13. Portanto, os que ficaram atemorizados são os mesmos que sentiram temor e subiram, que foram no arrebatamento, né? Que Jesus vem arrebatar a igreja. E neste momento desta guerra, os ímpios estão em estado de terremoto, ou seja, caídos. Esse terremoto não é literal, esse terremoto está representando a queda, tá? Uma grande queda, uma grande queda. Tá, e outra coisa que eu preciso explicar para vocês, que esse aqui, ó, atormentado, eles estavam felizes porque eles estavam ouvindo agora como é que se diz, falsos ensinamentos que tinha tirado a culpa deles, né? Essas pregações que faz com que com que tirem a culpa da pessoa, que a pessoa ouve o que é conveniente para ela, né? Então, assim, ela se sente aliviada porque quando a verdade entra em confronto com o pecado e que o pecador ele não quer aceitar, ele se sente atormentado. Então, eu preciso explicar algo que está do lado de cá no capítulo 9, que fala que esses mesmos falsos profetas é quem atormentarão aqueles que eles vão convencer. E aí fica parecendo, viu, gente? Parecendo uma contradição, porque aqui e é por isso que eu preciso explicar que é o mesmo tormento. Só que aqui diz que são as duas testemunhas que atormentavam e agora eles estão felizes porque eles estão ouvindo a mentira dos falsos profetas e não estão se sentindo mais culpados. Então aquele tormento de isso é pecado, acabou para eles. Mas aqui fala que os falsos profetas é que vão atormentar, porque na verdade, gente, eles estão inundados no pecado, só que eles não estão enxergando, eles estão entrando no tormento. Na verdade, eles estão afundando no tormento do qual as escrituras falam e eles não acreditam, entendeu? Então, aqui, deixe-me ver aqui. Então, a gente parou no versículo 13, né? Que foi os demais, que foram os que subiram, que fala aqui no princípio do versículo 12, é que ficaram atemorizados, não é aterrorizados. Quem fica aterrorizado é o ímpio. O justo fica atemorizado e deram glória a Deus, ou sempre já tinham uma vida que dava glória a Deus e nesse momento sobe. Vamos lá para o versículo 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes e diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, esse céu aqui agora está representando os salvos. Note que horas o céu representa o ímpio, horas representa o salvo, tá? Vamos lá. Grandes vozes, toda vez que fala em grandes vozes, está se referindo aos salvos também. E os 24 anciãos que estão assentados em redor do trono, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então, isso aqui está repetindo o que foi dito lá no capítulo 4, no final do capítulo 4. Dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o seu grande poder e reinaste. Então, aqui a gente está vendo o desfecho da história. E
iraram-se as nações. Aí volta para contar o momento em que as nações iraram-se, porque o Apocalipse ele vai e vem na história, tá, gente? Então, aqui iraram-se as nações e veio a tua ira. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Bíblia, para que a gente possa entender Deus, porque Deus não tem como se explicar, né? Ele é tão santo, tão santo, tão santo que a gente não tem como explicar a santidade dele. Ele é tão justo, justo, justo que não tem como a gente compreender de tanta justiça que é. E para que a gente possa entender as reações de Deus, a rejeição de Deus pelo pecado, a Bíblia foi escrita, não é que foi, como é que se diz assim, engano, não. Foi escrita assim propositalmente, porque os escritores, eles entenderam Deus. Só que eles buscaram uma forma de explicá-lo mais próxima que a gente pudesse entender. Então, eles colocam sentimentos, atributos humanos em Deus. Por exemplo, você vai ver, e Deus lembrou. Deus não lembrou, gente. Deus não esquece, né? A Bíblia fala que Deus se irou. Deus não se ira. Ele rejeita a santidade dele. É impossível a santidade dele se misturar com, como é que diz? Com a falta de santidade. O santo se misturar com o profano. É a mesma coisa se você pegar um café. Eu vou pegar o café porque como o café é escuro, né, e a escuridão, a falta de luz ficou representado como as trevas, como o pecado, essas coisas. Então você pode pegar um café e você pinga, bota óleo, uma colher de óleo, qualquer óleo dentro, você vai ver, não se mistura. O óleo, vamos entender que é Deus, né, o Espírito de Deus, e o café, vamos entender que é as trevas, o pecado. Você pode bater no liquidificador. Então, assim, quando diz que Deus se irou, Deus rejeitou, não tem como Deus aceitar, não tem como misturar, não tem. Então, de quem é a ira, gente? A ira é das nações, a ira é as nações é que se iram contra Deus. E Deus deixa esta própria ira recair sobre eles. Então, quando Deus permite que a ira recaia sobre eles, a Bíblia coloca como se a ira fosse de Deus. Por quê? Porque Deus permitiu. Porque Deus deu livre arbítrio ao homem, ele nunca quis forçar o homem a amá-lo, a respeitá-lo, a obedecê-lo. Ele ensinou a fazer isso, mas ele não obrigou. Então, assim, olhe que a ira, agora a gente encontra que a ira é de Deus. Por que diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias? Porque todos os dias ele rejeita o pecado. Não tem como se misturar. Não tem como. Veja bem, ó. Vamos lá. E iraram-se as nações. Aí fala que a ira é de Deus. Por que foi as nações que se iraram contra a verdade? Aqui, ó. E iraram-se as nações. E veio a tua ira. E o tempo dos mortos, o tempo de revelar quem são os mortos espirituais, que foram esses que se iraram, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, ou seja, tempo de julgamento, dá a cada um o que lhe cabe. Os profetas seus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, se destrói com a própria ira. Essa terra aqui não é a terra, né? Está se referindo aqui à figura deles mesmos, agora é a terra que produz aqui, gente, erva daninha, cardos e espinhos, que são eles mesmos irados contra a verdade. E irados contra a verdade não significa necessariamente ter raiva das escrituras, não, é não aceitar, é ser contrário ao que está escrito, é não aceitar que o que a Bíblia diz que é falta de santidade, é falta de santidade, que o que a Bíblia diz que é pecado, isso é se irar, isso é fazer mal às escrituras, como foi dito lá no princípio do capítulo. Se alguém fizer mal, importa que seja morto, né? Ou seja, não está de acordo, está morto espiritualmente. Vamos lá.
e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu. Agora esse céu está representando o povo de Deus, o templo de Deus, que é o povo de Deus, e a arca da sua aliança, que agora é a arca espiritual, que é a igreja, povo de Deus, foi vista no templo. Ou seja, este agora está falando dos salvos. E houve relâmpagos e trovões e vozes e trovões. Agora eu botei uma barra, e terremotos e grande saraiva. Enquanto esses estão com vozes de trovões e relâmpagos, esses de cá estão pregando outras coisas, estão em estados de terremoto, estado de queda e de saraiva. Depois a gente vai entrar nessa questão da saraiva, outro capítulo vai explicar melhor essa saraiva aqui, tá, gente? Então, gente, eu acho que eu já expliquei o capítulo todo. Agora, por que relâmpagos e vozes? Vozes e trovões é a mesma coisa, são vozes com forças de trovão, tá? De quê, gente? Vozes de quê? De pregar a verdade, de anunciar a verdade, né? E trovões por causa da força. Agora, o relâmpago ele não faz barulho. O relâmpago, ele antecede os trovões, tá? Ele antecede. Sempre que tem um trovão, tem que ter um relâmpago antes. Antes da gente ser voz de trovão, né? Essa voz de trovão aqui que prega a verdade, a gente tem que ser relâmpago. O relâmpago é o quê? Aquela luz, a luz, ela vem numa velocidade maior. Então, quando ela acende, dá um tempo, aí depois vem a voz de trovão. Então, para que a gente tenha a voz de trovão, primeiro a gente tem que ser relâmpago, a gente tem que acender, a gente tem que ser luz de Deus, para depois ter vozes no plural, é porque foram todos que pregaram a verdade, né? Não necessariamente juntos, mas desde que Adão caiu, né, que Deus estabeleceu ali a igreja. A gente vai passar por Gênesis ainda, vou explicar de novo isso, quem não ouviu vai ouvir. A igreja já foi estabelecida ali. Até hoje, todos os que pregaram a verdade tinham voz de trovão. E para ser voz de trovão, primeiro tem que ser relâmpago. O relâmpago antecede o trovão, que o relâmpago é a luz. Então, eu volto agora, daqui a pouco, né, mais tarde, com a tabela para pegar pontos importantes para vocês fazerem as anotações.